Oi, meninas, lá vamos nós para mais 3 consertos, 3 ajustes em roupas com problemas. No caso dessa saia aqui, ela tá um pouco larga, então eu vou ajustar pela lateral, marcando ali com o alfinete bem certinho conforme o meu corpo. Se você preferir, você pode vestir a saia do avesso e marcar direto no corpo. Aqui é basicamente isso que eu fiz. Aí agora, depois que marquei direitinho, passo a costura e vou cortar o excesso, deixando ali só o suficiente mesmo para dar uma chuleada. Nesse caso aqui, eu vou dar o acabamento na própria máquina reta no ponto zigue-zague. Deixando, ó, só meio ou 1 centímetro mesmo de margem de costura. E aí, com o resto de tecido que eu tirei, eu vou costurar, eu vou cortar primeiro, acertar certinho. Depois eu vou costurar na parte mais larga que sobrou, como se fosse em canaleta. Costurar bem na pontinha. Aproveito a outra parte que já tá costurada. Olha só, criei tipo de uma canaleta. Agora eu vou refilar, cortar o excesso para poder virar essa canaleta. Para virar, você pode usar o próprio passante, né? O próprio acessório que tem para virar costura. Ou um grampo de cabelo, uma agulha. Isso aí depende do seu material, depende do seu recurso. E aí, agora a gente vira do lado certo a saia. E aí, essa canaleta eu cortei várias tirinhas. E vou posicionar ali no lugar de passantes. Para usar com cinto. Ó, eu vou posicionar nessa altura, lembrando de dar aquela dobradinha bem na ponta. E aí sim passa a costura. Se você preferir, você pode costurar primeiro um lado, depois vira e pesponta o outro. E agora tá prontinha, e é legal quando é assim, porque fica o passante com a mesma estampa da sua peça. Próxima peça é essa calça branca aqui, que eu acabo não usando. Vou começar aqui dobrando ela no meio, marcando o comprimento que eu quero para minha próxima peça. No caso, eu vou marcar 2 palmos. Geralmente eu corto assim em 2 etapas para não perder muito o fio da tesoura quando a calça tem um tecido um pouco mais largo, mais grosso, perdão. Agora eu vou abrir a costura do gancho e vou abrir aqui também, bem embaixo do zíper e na parte de trás também. Eu vou abrir até a parte que fica reta. Enquanto ela tem a curvatura, tudo isso eu vou abrir. Agora a gente vira do avesso. E vou posicionar, olha só, uma por cima da outra. Do avesso não, perdão, agora sim que tá do lado certo. Antes estava do avesso. E agora eu vou posicionar uma costura, vou sobrepor uma costura na outra. Na frente e atrás. Atrás eu já aproveito, como eu descosturei essa parte de trás da costura do gancho, em vez de cortar, eu já aproveito e dobro para acompanhar essa costura que vem de lá de cima. Ó, costurada na frente, reparem que já assentou bem direitinho. Agora eu venho com a perna da calça que sobrou e vou posicionar ali por dentro. O legal quando é uma cor lisa assim, é isso, ele não fica tanto com cara de emenda, justamente porque não tem diferença de tonalidade nem nada. E aí, aproveitando ali a perna da costura, tem uma costura no meio, da perna da calça, perdão, tem uma costura no meio que eu posicionei bem na direção da costura do gancho ali, do que seria o gancho, né, da costura central. E agora eu venho com o alfinete, posiciono tudo certinho. Você pode dobrar
a parte da saia, que é para ficar com acabamento, ou simplesmente deixar assim bem certinho e costurar. Depende do quanto desfia e tudo mais. Esse caso aqui, ela tem bastante elastano, então ela não desfia muito. Então não tem problema costurar direto sem dobrar para fazer aquele pesponto. Mas isso é opcional. Agora eu viro de novo, tiro o excesso. Vou dobrar ali frente com frente, costas com costas, para deixar reto, para acertar, para deixar, ó, a parte de trás tá um pouquinho mais comprida do que a parte da frente. E ficou desse jeitinho certinho. Aí o acabamento de bainho e tudo mais é opcional. Próxima peça é esse vestido aqui, essa saia, perdão, que é aquela saia duas Maria. Duas ou três Marias, depende de quantas camadas tiver. Eu vou posicionar aqui, ó, dobrando frente com frente, perdão, costas com costas automaticamente. Dobrando, encontrando o centro da frente. Vou pegar uma regatinha minha com um caimento bacana e vou marcar nessa parte lisa, nessa primeira camada da saia, a altura mais ou menos ali da parte de cima da minha blusinha, o que seria até a parte da cava, né? Mais ou menos a altura do busto. E aí lá no centro das costas eu faço a mesma coisa. Deixando ali uma margem de mais ou menos uns 2 dedinhos no ombro, que é para acertar direitinho. Agora eu vou recortar e deixando ali no centro essa diferença. Porque aí agora sim eu vou virar. E aí agora, ajeitando os ombros e tudo mais, eu venho aqui na lateral e acerto a largura exata que eu preciso. Aqui eu vou ajustar direitinho para ver o quanto eu preciso. E também para caber na tela para vocês. E depois eu vou riscar assim na diagonal. Passo a costura com ela do avesso, né? Pode cortar, passar costura e tudo mais. E dar o acabamento de sua preferência. Você tanto pode costurar do lado direito e depois virar, refilar e passar mais uma costura, fazendo aquela costurinha francesa que eu já ensinei para vocês, ou simplesmente chulear ela toda e pespontar num acabamento simples. E olha só como ficou essa batinha, uma graça.